porque Sim, é um assunto muito interessante, né? Hoje em dia eu vejo que a gente tem uma necessidade muito grande de entender isso, né, da saúde da mente, que não é só quando tá com uma patologia, é todo o tempo cuidado, né, que é o que eu já aprendi hoje. sim. Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque a gente precisa, o dia a dia, tá cuidando da gente, né? Cuidando. E aí, agora já, o primeiro ponto é autoconhecimento, né? Se Exatamente. conhecer. Muito, muito Exatamente. interessante, porque a gente não para para isso. Eu mesmo não paro para pensar assim, né? E a partir de agora dá para pensar, né, nesse sentido, se autoconhecer. É assim, a Ana Paula comentou aqui de conhecer seus limites. E ela está certíssima, porque a gente se exige demais, mulher se exige demais. E isso a gente entende de terapia cognitiva, que é um pensamento disfuncional. Então a gente precisa desconstruir isso e reconhecer os limites. Por incrível que pareça, assim, tudo bem, hoje a gente está passando por um momento difícil para o mundo todo. Então, assim, saúde mental hoje seria mais um estado de resiliência, né? De suportar um nível adequado de sofrimento, né? A gente está falando como um todo, a gente está falando do ideal de saúde mental como um todo. E nesse ideal de saúde mental, fora de um período difícil como esse que a gente está passando agora, a gente precisa realmente entender, não tem condições de dar conta de tudo e aceitar ajuda. Isso é uma outra característica difícil das mulheres, sabe? Assim, de aceitar ajuda ou de delegar funções, né? Assim, você mesmo tem que fazer tudo dentro da sua casa, não dá? Se alguém um dia não pode fazer o café, É, né? verdade. E você não estar sobrecarregada não é o ideal, assim, não dar conta de tudo não é fraqueza. Às vezes tem coisa demais mesmo. É, Esse momento verdade. que a gente está vivendo que levou as mulheres a trabalharem em home office. Eu tive pacientes, espero que elas não estejam fazendo mais isso, que elas trabalhavam praticamente 24 horas. Misturavam atividade profissional com atividade de casa e não, olha, no trabalho você começa às 9 horas, termina às 18, então em casa o seu expediente de trabalho é 9 horas, termina às 18 horas. 8 horas termina às 5 horas. E se misturava tudo. E uma coisa também, isso foi, eu li num artigo de uma revista eletrônica, o trabalho triplicou, até mesmo mais, para as mulheres nesse período de home office, porque elas tiveram que cumprir com a responsabilidade de dar aula para os filhos. A escola manda as atividades e as mães, além de tomar conta da casa, tomar conta dos filhos, trabalhar, porque elas estavam trabalhando em casa, ainda estavam sendo professoras, né? Cumprindo a função de professora. Ficaram esgotadas. As mulheres ficaram esgotadas. Então, isso precisa ser observado. A gente não pode É, deixar isso continuar acontecendo, a gente precisa se organizar. Alguém falou sobre é, organização, mas aí não deu para ler direito. falou aí sobre organização. Deixa eu voltar aqui. Alguém Sobre falou. se organizar, né? Ah, por isso que é bom ter uma organização no seu tempo, para não se sobrecarregar. Verdade, né? Eu acho que foi a Ana Não se Paula que sobrecarregar. falou, não foi, não? Ana Paula, deixa eu E a Cíntia ver. aqui também está falando. Isso. A Cíntia está falando uma coisa importante aqui também, Jennifer. Que realmente A estamos Cíntia está dizendo que é. sobrecarregadas, né? Uhum. Mas a Cíntia também está falando aqui que ela acha difícil estar atenta a todas essas notícias, toda a dificuldade mundial, e ao mesmo tempo se abster dos problemas, dos medos que surgem com isso. Eu não sei se termina aqui. Ah, termina.
Ok, não dá mesmo, Cíntia. Não dá, não dá. Mas aí o que a Não tem gente como. precisa fazer, lembra que a gente falou de autoconhecimento, de conhecer os limites? Então, ficar alienada, não saber de notícia nenhuma também não é legal. Mas é fundamental que você filtre. A gente tem que filtrar as informações. Infelizmente, tá muito esquisito. Então, assim, eu sempre sugiro que se informem em órgãos oficiais, sem sensacionalismo e respeite o seu limite. Então, assim, se você vê que aquela notícia está te causando mal-estar, lembra que a gente falou, se aquilo te causa sofrimento psíquico, para, gente, é o seu limite já está falando, a luzinha amarela já acendeu, não precisa esperar chegar na vermelha, né? Se aquilo ali está te fazendo mal, diminui isso e priorize veículos de comunicação que sejam notórios, competentes, sérios. Né? Não vai para a coisa do sensacionalismo, porque é um momento delicado, a gente precisa ter cuidado, então a gente precisa se informar, mas respeite o seu limite. Né? Assim, eu Sim. sugiro aos meus pacientes que se informem uma vez por semana e se afastem de noticiários sensacionalistas. Né? A gente não precisa disso agora, realmente o momento é delicado, então a gente precisa respeitar os nossos limites. Os medos, Cíntia, a gente identifica, supera ou aprende a lidar com eles. Então, esse momento é difícil. É muito difícil alguém não estar com medo hoje, mas a gente respeita esse medo e procura lidar com ele da melhor maneira possível, se protegendo, evitando notícias ou situações que apavorem a gente, né? O pânico é prejudicial. É verdade. Esse último tempo, esses últimos dias já tem sido realmente assim, né? Muitas notícias assim, né? Então a gente acaba se apavorando. Quem é mãe, quem tem que trabalhar, igual aqui colocou a Roberta colocou, né? Que ela tá em home e aí ela sente na pele o que ela tá passando, né? Porque acho que triplicou o trabalho, né? E tem que ter mais disciplina, separar tempo para cada coisa. Então foi tudo isso, né? O medo de acontecer alguma coisa, de contrair essa Sim. doença agora, né? Mas o ter que trabalhar de uma forma diferente. Algumas profissionais que eu vi também, até na minha área, e outras tiveram que se adequar, se adaptar a uma nova realidade do virtual também, né? Do online, tiveram que mudar uma rotina, né? Então, esses últimos tempos foi também sobrecarregou nisso também, né? As mães que têm que ensinar, as professoras que tiveram que dar aula agora sim, né? Então, para as mulheres foram muitas mudanças em pouco tempo.